Boa tarde, eu sou o professor Esteban. Hoje é uma quarta-feira, dia 23 de agosto do ano gregoriano 2023. Estamos reunidos para o nosso segundo encontro desta que é a terceira oficina de tradução literária. Eu enviei para vocês, e esse é um exemplo eu fiz, né, no padrão, estou tentando criar um padrão dessa terceira oficina, né? Mas o importante é ter, por exemplo, essa tabela, então, em espanhol, teléfono, em português, telefone. Tá? O que em português é telefone celular ou celular, aí depende do lugar, pode ser móvel ou celular. Se você falar telefone celular, também entende, mas não, falar só celular, assim como aqui no Brasil, falar celular, todo mundo entende. Mas em espanhol, dependendo da região, você usa móvel. Esses são os problemas que vamos enfrentar na hora da tradução, né? Porque se fala espanhol em tantos lugares, né? Então, o português também. Só aqui no Brasil, não precisamos nem comparar o uso do português aqui no Brasil com o de Portugal ou de Angola, né? Só aqui no Brasil já muda, né? Mas quando se trabalha alguns textos específicos, como por exemplo o telefone, né, há todo um vocabulário específico do telefone, do uso telefônico, a gente já tem que passar logo esse vocabulário, né? Essa aqui é nossa terceira oficina de tradução literária. Como eu tinha falado semana passada, dessa vez estamos traduzindo do português para o espanhol. E aí você vai ver, é interessante porque você vai ver como é diferente, né? Traduzir de uma língua para outra, e o inverso fica complexo, né? Então, há vários tradutores que afirmam que a gente traduz para a nossa língua mãe, né? Agora, a gente pode ter língua mãe, não é somente a língua que fala a nossa mãe, senão a primeira língua, né? Que pode ser mais de uma. Está aqui o título de tradução da crônica, Crônicas de uma cidade, né? Está de José Aldemir de Oliveira, como aparece ali. Eu botei meu nome como tradutor, a gente pode botar a Glaia Literária, pode botar a oficina, aluno do grupo da terceira oficina, aí a gente pode ver. Aí estamos começando agora, né? Aí as três colunas que eu disse, J-A-O, significa José Aldemir de Oliveira, no meio o Google, eu tradutor do Google, e a terceira coluna, nossa proposta de tradução. O título, Crônicas de uma cidade, em português, o Google, Crônicas de uma cidade. E creio que Crônicas de uma cidade não tem nada, está claro, direta essa tradução, né? Em línguas chamadas latinas, né? Faço questão de... na sua estrutura tem semelhança, né? Então dá para traduzir algumas coisas, manter, sabe, a estrutura, algumas palavras, né, que são semelhantes, né? Isso dá entre o português e o espanhol, assim como o italiano, o francês, né? Essas chamadas línguas neolatinas, né? Bem, então, como eu falava, no título da crônica não tem problema. Agora, se a gente for traduzir o título do livro, né? O título do livro, Crônicas de Manaus, aí crônica só acento, né? E pode ser não tem problema. E agora, Manaus, forma tradicional española del nombre de esta ciudad del noroeste de Brasil. No hay razón para sustituir esta forma tradicional por la actual Manaus, usada en portugués. Manaus com O, né? E vai aparecer aqui o nome da cidade, e aí foi uma das coisas que eu marquei, né? Eu mandei para vocês o texto com a coluna do meio do Google, com várias marcações, depois incluí outras aqui, poucas, né? Mas a maioria já enviei para vocês, que pode ser palavras, né? Ou expressões que para a gente chamar a atenção, né?
Então, o nome da capital do estado do Amazonas, aqui do norte do país, em espanhol. Eu aprendi Manaus com... Eu uso com assim, quando traduzo, uso com, né? Mas se vocês encontrarem com eu também já encontrei. Tá? É claro que eu mandei com antecedência para você, porque o ideal é que você leia a crônica antes, né? Leia também essa tradução do Google e, se possível, tentem fazer uma tradução, né? Para quando eu perguntar, alguém quer comentar, vocês comentam, ou mesmo sem comentar, você pode falar, professor, aí sim, aí você comenta, vai ficar mais dinâmico, né? Então, vem aqui o início. Como comunicar os acontecimentos do cotidiano que se desenrolam num lugar específico, a cidade. Então, o Google já começa esse como em espanhol, que existe com acento, com tilde, que também chamam, o acento gráfico, porque acento tem o acento de voz também, o acento da fala, né? E o acento gráfico que se marca, né? Qual é a tônica? Toda palavra tem acento, ou seja, tem uma tônica, tônica forte, em espanhol, que é a sílaba que marca, né? Então, como é como, não é comum, né? Então, mesmo sem tendo o acento gráfico, né, em português, a gente já sabe que é como. Né? Em espanhol existe com acento e sem acento. Né? Como uma coisa é comparando um com o outro e outra coisa como se fosse o outro. Aqui, como é em termos de pergunta, ou seja, como de que maneira a gente poderia traduzir, poderíamos, em vez de colocar como comunicar hechos cotidianos, poderíamos colocar de que maneira comunicar hechos cotidianos. Então, esse como tem um acento. Como comunicar os acontecimentos do cotidiano que se desenrolam num lugar específico, a cidade. Aí em português, em espanhol já tem um acento que já sabemos que é como se fosse uma interrogação, né? Como comunicar hechos cotidianos que têm lugar em um lugar concreto, a cidade. O que acontece aqui? Que aparece o lugar duas vezes, né? Então, sim, a gente pode colocar que tem lugar, sim, do acontecimento, né, do cotidiano, sim, eixos cotidianos, né? Acontecimento do cotidiano, eixos cotidianos. Só que tem lugar em um lugar concreto, né? Eixos cotidianos que se desenrolam, esse que desenrola, sim, tienen lugar. Pero si colocamos tienen lugar y después en un lugar específico, está aquí en portugués, en español le traduce por un lugar concreto, mas podría ser específico, né? Há sinônimos também, né? Às vezes há sinônimos, mas se usa mais de uma maneira, então aí a gente coloca mais o que se usa mais na maneira. De que maneira se usa mais. Mas aqui chama atenção isso não repetir palavras, senão fica meio estranho, né? Principalmente no escrito. Quando a gente fala, a gente repete muito, né? Mas quando a gente escreve, vai pulindo, né, a nossa escrita e a gente não pode ir repetindo palavras. Então, eu deixei aqui na terceira coluna, coloquei como comunicar hechos cotidianos que ocorrem em um lugar concreto. Poderia ser em um lugar específico, creo que sim, né? Vírgula, ou em espanhol, coma, la ciudad. Aí a coma é porque dá uma pausa e qual é esse lugar concreto? Ou lugar específico em português, né? É a cidade. Então fica la ciudad. Tá claro aí?